Cara, o que esperar dessa série, né? Um Thunder que foi muito forte durante toda a temporada regular, tá sendo muito forte durante os playoffs, contra um Wolves que começou mal a temporada regular, melhorou demais, principalmente depois da pausa para o All-Star Game. Tem um dos grandes jogadores da atualidade, que é Anthony Edwards, tem profundidade também e pode fazer frente com esse Oklahoma City Thunder. O que você espera, né, para essa final de conferência aí, que se inicia amanhã, então, às 10h30 da noite, o Oeste com transmissão da ESPN, galera? André, a primeira coisa, cara, é que nesses dois times, a gente tem os dois, para mim. É claro que se a gente parar pra pensar no Jalen Brunson, fica difícil, né, de deixar ele de fora, mas para mim, só para poder deixar um pouquinho mais fechado aqui, restrito, os dois jogadores mais interessantes de se ver jogar, cara. É um duelo realmente da nova geração, é o duelo do futuro da liga, né? SGA e Ant, né? O Anthony Edwards. Puxa, como é legal de poder ver essas duas caras aí, novas caras, vamos dizer mais ou menos, né? Se destacando com mais proeminência agora. Como é bom ver eles se enfrentando num duelo tão importante assim, né? Que é essa final de Conferência Oeste. Então, aí, logo aí já tem um duelo bem interessante que vai render bastante marketing aí para o pessoal da NBA. Agora, tratando-se do duelo em si, do jogo em si, o time do Denver Nuggets é um pouco mais físico, e isso talvez tenha dado algum pouco de possibilidade de segurar esse OKC em alguns momentos, naquele momento que ajudou aquela oscilação do OKC. O Minnesota também tem alguns jogadores físicos, tem o próprio Gobert, tem o Naz Reid, não muito mais. E eu acredito que o Minnesota tem que tomar muito cuidado e não deixar o OKC se impor tanto na velocidade, naquele ritmo de jogo frenético, daqueles arremessos de 3 sem parar. Eu acho que o Minnesota vai ter que arranjar uma maneira bem específica, né? A comissão técnica vai ter que trabalhar muito bem para poder achar uma maneira de parar, de frear essa fluência do jogo do OKC, e aí eles poderão ter uma chance. Eu acho que passa muito por isso, numa maneira de frear o OKC, porque pau a pau, por mais que o Minnesota também tenha a sua profundidade de elenco, tem o próprio Anthony Edwards, que eu acabei de dizer aqui, é um time um pouquinho inferior, né? Tanto é que não foi à toa que o OKC chegou como líder da conferência e o Minnesota teve que passar pelo play-in, né? Então, por mais que seja um time que esteja evoluindo, é necessário um trabalho extra e especial, tirar algum coelho da cartola para poder bater de frente, assim, com chances reais de vitória na série e de classificação para a grande final. Olha, eu acho que aqui são dois times bem equilibrados, né? Dois times que têm muitas alternativas, né, Fabião? Acho que são dois times que têm conseguem jogar próximo ao garrafão, conseguem arremessar de 3, dois times que defendem muito bem, né? A melhor defesa, inclusive, dos playoffs é do Thunder, com 101,6 pontos tomados para cada 100 posses de bolas, né? É muito baixo esse número. E o Wolves tem a segunda melhor defesa, com 106,8 pontos sofridos para cada 100 posses de bola, né? Então, são as duas melhores defesas da liga. Também é bom colocar isso, da liga nos playoffs, né? Tem uma estrela para cada lado, né? Que podem fazer a grande diferença aí, Edwards e Shai Gilgeous-Alexander, né? É o futuro dessa liga. E isso é muito bom, né? Para a NBA ter esses caras chegando e já, como é que eu posso dizer, né? Ir ali criando seu espaço, né? Para o futuro ali na NBA, né? Então, ou seja, a liga realmente está em boas mãos depois que a gente tiver as aposentadorias de LeBron, Curry e por aí vai, né? Dos grandes nomes aí da última década, pelo menos. Eu vejo o Oklahoma City Thunder um pouquinho à frente, Fabião, para ser bem sincero, assim, né? Eu acho que é um time muito bom, muito bem treinado, e assim, eles têm um ritmo de jogo frenético, né, cara? O Wolves, é claro que também é um time jovem, mas o Oklahoma City Thunder tem um estilo de jogo frenético, né? E a gente viu o Wolves, por exemplo, na série contra o Warriors, em alguns jogos, meio desligado, né? Cometendo alguns turnovers e tal. Claro que isso não foi primordial contra o Warriors, né? Até porque em determinado momento ele estava sem o Curry e tal, mas contra o Thunder é um perigo, né? O Thunder joga numa rotação altíssima. Se o time deslizar, cometer turnover contra o Thunder, é fatal,
Entendeu? Adoram jogar, né? Transição, contra-ataque. Adoram na transição, exato, né? O Thunder, inclusive, tem um pouquinho de dificuldade para fazer aquele ataque de meia quadra, né? Ou seja, quando não é na transição, né? Aquele ataque que você leva a bola, tranquilo, aquele 5 contra 5 padrão. E aí pode ser uma das chaves para o Wolves também, Fabião. O Wolves tem defendido muito em zona, né? A gente viu eles marcarem zona contra o Lakers, a gente viu eles marcarem zona contra o Warriors. E no momento em que o Nuggets foi mais eficiente contra o OKC, foi justamente defendendo em zona. Então, talvez, ou obviamente, né? Chris Finch sentadão no seu sofá lá, estava olhando isso, né? Então, cara, tem uma série de coisas interessantes que pode acontecer nessa série, né? Mas eu acho que uma dica, né? Um palpite pelo lado do Wolves, não cometer turnover. Se cometer, esse Thunder é fatal. E pelo lado, né, do Thunder, mexer mais a bola, ser mais assertivo, porque essa defesa em zona do Wolves pode criar problema para eles, né? Então, é um quebra-cabeça, cara. Eu vejo o Thunder um pouquinho à frente, mas muito pouco, Fabião. Muito pouco, cara. Não consigo aqui cravar que, por exemplo, eles consigam varrer ou né? De jeito nenhum, cara. Eu vejo um equilíbrio muito grande nessa série, né? Com certeza, até estou tentando bolar o palpite aqui, André, imaginando aí cenários, ajustes jogo a jogo. Pensei também um pouco aqui nos duelos de garrafão, né? Gobert, Nas Reed, pessoal bem físico ali, né? Para cima também de Hartenstein e Chet Holmgren. Vai ser um duelo bem interessante. Estou curioso para ver quem que vai conseguir se impor mais nesse sentido. O garrafão do OKC é utilizado muito nos momentos dos contra-ataques, nas assistências aí para finalização, né? Mas não aquela coisa de lutar no garrafão, pegar rebote ali. Eu acho que o Minnesota tem um pouco mais esse perfil. Então isso aí também é um detalhe que a gente tem que ficar de olho. Mas se for para pensar num palpite, alguma coisa assim, cara, para ser um pouquinho assim, um pouquinho não, espera um pouquinho, que qualquer coisa, eu espero. Espera mais um pouquinho. Vai pensando mais um pouquinho aí, Fabião. Vai pensando mais um pouquinho. Ai. Então, assim, cara, é difícil, né? É uma. Como que eu posso dizer, né? Assim como tem sido na NBA nos últimos anos, é né, um exercício futuro de tentar adivinhar como vai ser essa série. Cara, talvez um dos mais difíceis aí das últimas finais, né? A gente nem tem tanto aqui também o fator experiência, né? Porque muitas vezes a gente vê, né, um time como o Thunder, por exemplo, chegando, aí vamos dizer que jogasse contra o Nuggets completo, né? Numa final de conferência. Né, o Nuggets sem problemas de lesão e tal. A gente fala, pô, mas talvez será que a experiência do Nuggets não contaria, né, um pouco mais, né, numa final? Né, dei aqui o exemplo do Nuggets porque acabaram de jogar contra, mas podia ser, por exemplo, um Warriors, né, de Curry, um time azeitadinho ali, legal. Até acho o Thunder melhor, mas será que eles vão aguentar o Warriors? Nesse caso, não, né, Fabião? Porque os dois times, apesar da experiência em playoffs, né, o Wolves foi finalista também de conferência ano passado, né? Mas acho que é muito pouco, né? Eles se equivalem também nessa questão de experiência, né? Acho que não tem vantagem aqui de um ser mais experiente que o outro, né? O Gobert, né? Que seria o cara um pouco mais experiente, tem o Mike Conley ali, né? Tem dois jogadores que são realmente mais aí. O Conley mais veterano, realmente, o Gobert bem rodado. Então, talvez tenha esse lado aí, um pouco de experiência. Mas, por mais que a gente tenha que levar esse fator em consideração, foi o que você disse, isso não foi suficiente no caso do Denver, porque outros fatores acabaram sendo utilizados aí para o OKC conseguir a vitória, né? Então eu acho que nesse caso, nesse confronto, a experiência não vai fazer tanta diferença, não. Eu imagino que seja mais algo tático que o Minnesota possa fazer para poder frear o OKC do que a experiência. Assim, aqueles vacilos de fim de jogo, aquela coisa assim de time que vai conseguindo controlar e no final dá o bote para ganhar, sabe? Isso é coisa de time que é muito mais cascudo. Eu acho que o Minnesota não tem tanto esse perfil. É mais o talento mesmo, a qualidade do seu time, do elenco, do que aquela malandragem para ganhar jogos complicados. Exatamente. Então, fator experiência aí acho que não vai falar tão alto não, né, Fábio? Então, acredito que não.
É isso. O Igor falando aqui, né? O Wolves vai ter muitas dificuldades. O Thunder tem vários jogadores para marcar o Edwards, Caruso, Wallace, Luguentz Dort, né? E por aí vai. Então, assim, tem realmente, né? Mas aí, do outro lado, é a mesma coisa também, né, Fabião? A gente vê aí o Wolves, acho que não na mesma proporção, mas também tem ali 2, 3 jogadores, né, para ficar em cima do Shai Gilgeous-Alexander. O próprio Anthony Edwards pode ser um deles, né? Nossa. O DiVincenzo pode ser outro. Sim. Jaden McDaniels, com certeza vai ser, obviamente, né? Nickeil Alexander-Walker também. Então, assim, os times, né? Os dois times têm muitas alternativas, né, Fabião, para esse tipo de marcação, matchups, né? Tem muitas alternativas. A questão do Wolves, que acabou se sobressaindo contra Lakers e contra Warriors na altura, contra o Thunder não vai ter tanto isso. Né? O Thunder tem o Isaiah Hartenstein, que pode fazer um grande trabalho para cima do Gobert, né? Para cima do Julius Randle, assim como também tem o Chet Holmgren, né? Que também pode fazer esse trabalho. Então, você não vê muitas, né, deficiências que um time pode explorar do outro, né, Fabião? Fora essas que eu já falei aqui antes. Então, acho que isso torna essa série bem interessante também, né? Ah, sim, o equilíbrio vai nesse ponto aí também, né? Como eu falei, talvez a parte física no garrafão seja um pouquinho maior do Wolves, né? O auxílio aí ao Gobert, fisicamente falando, seja um pouco maior, mas o talento do Holmgren também é muito interessante, o cara que consegue arremessar de vários pontos da quadra. Então, tá vendo? Um fator anula o outro. Por isso que é difícil a gente colocar um time com uma diferença muito maior. Por isso eu coloco o OKC, como você também chegou a colocar, pouquinho à frente, porque se a gente pesar todos os elementos aí, a gente vai ver muito equilíbrio em termos de média de idade do elenco, estilo de jogo, tudo mais. Então, realmente o equilíbrio é bem latente. Vamos de palpite, então, Fabião. Falamos bastante aqui do que pode ser a série, né, do que pode acontecer, né, não é que vai, mas que pode acontecer. Cara, eu vou começar aqui até para te dar uma força aí. Eu acho, tá, que essa série ela vai até 7 jogos também, né? Vejo muito equilíbrio aqui, como eu já falei. E como eu falei que o meu aposta lá no final, lá no início da temporada, foi que o Minnesota Timberwolves chegaria à final da NBA, tá? Já que chegaram à final de conferência no ano passado, e a final era Celtics e Wolves, né? Então, para manter a minha aposta lá do início da temporada, eu vou apostar no Wolves em 7. Só que, né, olhando hoje, né, para como foi a temporada do Thunder e tal, eu acho que o Thunder vence. Mas como eu quero manter minha aposta, eu vou em Wolves em 7, Fabião. E aí, o que você me diz? Não, é válido o seu ponto, André, justificou bem, mas eu acabo confiando mais no que o QC tem feito, cara. Eu cheguei a falar isso algumas vezes aqui. A gente olhou o QC fazendo mais uma vez uma grande campanha, mas ainda olhava com aquela com aquele certo ceticismo, porque faltava um pouco de grife, né? Mas esse time nunca chegou de verdade. Será que. Tudo bem, eles estão indo muito bem, mas na hora que foi para valer, para decidir mesmo, eles vão sentir, não vão conseguir avançar. E isso não está acontecendo, cara. Por mais que a gente possa levar de novo em consideração os problemas do Denver Nuggets, eles se mostraram, cara, um time superior, assim, de alguma forma. Então eu consigo ver cada vez mais cara de, a princípio, finalistas de liga nesse time do OKC, tá? Então por isso que eu diria que nesse momento OKC em 6. Exatamente. Então, OKC em 6, né, Fabião? Até aí encurtando não, né? 6 é uma série longa, né? Mas tirando um jogo aí do que, né, dessa melhor de 7 aí, mas que faz todo sentido também, até pelo que tem mostrado aí o OKC, né, cara? Sem dúvida. Então, é isso, né? O Vinícius falando aqui que o OKC, o Wolves vence em 6 jogos. Que isso, aí é otimismo total, hein? Mas não dá para descartar, né? O que a gente tem visto é um equilíbrio absurdo mesmo, né? Até aqui na NBA. Então, falando que vão levar o título também.